Meus queridos irmãos, que Deus nos guarde sob sua paz, para que este seja mais um dia de especiais oportunidades para todos nós. O nosso tema da manhã de hoje, a justiça da reencarnação, foi retirado exatamente de O Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos que nos leva a essa ideia de reencarnação como justiça divina, ou da justiça divina expressa através da reencarnação. E dessa maneira, vale pensar que quando falamos em justiça, existirá uma série de conceitos dos técnicos, dos especialistas, dos exegetas, daqueles que se aprofundam na questão, e acharemos várias versões diferenciadas para dizer o que é justiça. Mas em O Livro dos Espíritos, a justiça está posta pelo Espírito da Verdade como sendo esse espírito de respeitar-se o direito de cada um. Esse seria o conceito de justiça segundo o Espiritismo, o ato de se respeitar, ou o fato de se respeitar o direito de cada um. E isto seria a realização da justiça. Naturalmente, em função disto, ao pensarmos em reencarnação atrelada à ideia de justiça, nós verificamos que é o Criador, o nosso Pai Celeste, que respeita esse nosso direito de evoluir, se quisermos pensar assim. Esse nosso direito de ser feliz, esse nosso direito de crescer, de avançar. E dessa maneira, nós veremos, ainda que em ligeiras pinceladas, que elementos poderemos retirar desses ensinamentos da doutrina espírita, fundamentalmente exarados em O Livro dos Espíritos, que nos trazem a reencarnação como sendo uma proposta da justiça divina, ou um enfoque da justiça divina para nós. Em O Livro dos Espíritos acharemos, na pergunta 171, Allan Kardec indagando, em que se funda o dogma da reencarnação? Notemos a pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos não corrigem a pergunta de Kardec. Não esqueçamos que ele pergunta sobre o dogma da reencarnação. E os imortais respondem-lhe. Baseia-se ou se funda na justiça divina, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Vamos ler a resposta toda. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E isto está em O Livro dos Espíritos, na questão de número 171. Então vamos começar a analisar esta resposta. Quando Kardec indaga em que se funda o dogma da reencarnação, os Espíritos dizem que se funda na justiça divina e na revelação. Ora, é aqui a primeira vez
que nós encontraremos essa referência do dogma da reencarnação, que fundamenta, ou que se fundamenta na justiça divina. Mas por que isto? Por que reencarnação e justiça divina estariam atrelados? Se nós pararmos para pensar, o uso do nosso livre-arbítrio durante as nossas existências varia em função dos tipos humanos que nós somos. Os espíritos nos dizem sempre que o uso do livre-arbítrio está atrelado aos nossos filtros. E explicam que os nossos filtros correspondem ao somatório de todas as nossas experiências desenvolvidas ao longo dos milênios e fundamentalmente nesta encarnação. Nesta encarnação, os nossos filtros se ajustarão ou se formarão em virtude da família que eu tive, o berço que eu tive, a religião da minha família ou a ausência dela, a religiosidade com que minha família vivia ou vive, os tipos de filosofias políticas vividas em nosso lar, dentro de casa. Isso varia do tipo de relacionamento dos pais com esses filhos. Se eram pais presentes, se eram pais ausentes, se eram pais abafadores, se eram pais liberalistas. Todas essas condições estruturam nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida, de entender as coisas, nossos filtros. Uma cena de rua que para uma pessoa é terrivelmente pornográfica, dados seus filtros, para outra pessoa normal, porque na casa dela ela via sempre aquilo. Na sua redondeza aquilo era um episódio comum, naturalmente, que a visão que se tem das coisas está relacionada a toda essa bagagem que nós carregamos. Bagagem intelectual, bagagem moral, bagagem sentimental, bagagem cultural, no sentido amplo. Essa soma toda forma nosso filtro para que tudo que nos chegue seja interpretado de determinada maneira e tudo que saia de nós tenha determinado peso, determinada intencionalidade. Então o nosso livre-arbítrio, quando é exercido, ele está embasado, ele está apoiado em tudo isso que nós somos. Em todas essas experiências que nós angariamos ao longo das encarnações que fundamentaram a presente encarnação e de tudo mais recente desta mesma encarnação, desta atual. Então é óbvio que nós vamos encontrar pessoas fazendo um uso maravilhoso, digno, nobre, bonito do seu livre-arbítrio, que seus filtros lhe permitem, sua bagagem lhe permite, sua visão de mundo lhe permite. E encontraremos outras fazendo usos terríveis desse livre-arbítrio, utilizando muito mal a sua liberdade de ação. Ora, quando nós usamos o livre-arbítrio, nós acionamos dispositivos conscienciais que nos darão sensação de alegria, de euforia íntima, de paz interior, ou sensação de desconforto, de culpabilidade, de amargura.
É daí que nós vamos achar, lá no livro Céu e Inferno, os Espíritos dizendo que quando nós nos arrependemos de determinado ato equivocado ou errado, não basta o arrependimento, é necessária a expiação daquilo, o acerto com a consciência. Não nos adiantaria ficar sentados remoendo alguma coisa errada que tenhamos feito. A proposta dos bons espíritos é a de que, uma vez admitido o equívoco ou o erro, nós saiamos em campo para resolver isso. E aí zeramos o nosso tacógrafo existencial. Existe uma diferença bastante curiosa entre erro e equívoco. Embora nós usemos como sinonímia essas duas expressões. Se nós estamos indo por uma determinada via, por um caminho, admitindo que vamos chegar na praça tal, e nos damos conta de que em determinado ponto aquele não era o caminho que eu devia ter feito, eu me equivoquei. Minha intenção era chegar à praça. Eu não imaginei que eu estivesse trilhando uma rota que era paralela à que eu conhecia, ou uma mudança que houve no itinerário que eu não me dei conta. Eu cometi um equívoco, um erro sem intenção. Isso é um equívoco. Me equivoquei na escolha da rua. Me equivoquei na análise que eu fiz. Quando nós nos equivocamos de caso pensado, aí está o erro. Eu errei. Como disse o personagem bíblico, errei contra ti e contra os céus, Senhor. Porque foi de caso pensado. Quando nós queremos nos vingar de alguém, quando a gente quer driblar alguém, quando a gente quer pisar alguém para conseguir tal coisa, não é equívoco, é erro. O equívoco é uma coisa inconsciente, eu estou fazendo achando que eu estou acertando e me equivoquei. Daí então, a justiça começa a funcionar exatamente porque ela está dentro. E um dia Allan Kardec indaga dos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Dentre essas leis de Deus está a lei de justiça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, respondem os imortais. Então essa percepção de justiça começa dentro de nós. E essa percepção de justiça, ao começar dentro de nós, nos diz que ela vai depender, nossa visão de justiça, nosso conceito de justiça, vai depender daqueles filtros. Em outras palavras, a nossa percepção da justiça, a nossa visão de justiça vai depender de nossa maturidade. Quanto menos amadurecidos formos, ou quanto mais imaturos formos, mais longe da justiça nós estaremos. Porque se somos ou se formos pessoas imaturas, nós vamos querer tudo para nós. Não me importará o direito do outro. Eu quero para nós. Nós estamos vendo, passei hoje pelas ruas, tenho passado pelas ruas aqui da cidade, e encontrado outdoor muito interessante a respeito do nepotismo. Serviço público não é uma empresa de família. Vejamos, quando eu não entendo ainda
que o serviço público é público, não é para botar os meus. Se eu não entendo isto, não importa que eu seja advogado, juiz, desembargador, presidente da República, isso diz que meus filtros são terríveis, atrasados. Minha concepção de justiça, não importa que a minha profissão seja na área da justiça, mas a minha concepção de justiça é abastardada pelo meu egoísmo. Como é que eu posso achar que os meus têm direitos? E quem são os meus? Que ideia nós temos de meus familiares? Se Jesus Cristo disse, quem é meu pai, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Então isso vai nos demonstrando quão longe nós estamos da maturidade do senso moral a que nos chamou a atenção Allan Kardec. Não importa, eu não entendo de justiça porque eu esteja trabalhando na área do direito. Eu posso ter feito do direito a minha profissão para ganhar dinheiro, mas eu não respeito essa lei divina que está dentro de mim, porque eu ainda não acordei. Muitas vezes, indivíduos vão para a área do direito para se aprimorar em desrespeitar os direitos, em desrespeitar a justiça. Que agora ele entende de tudo, ele sabe como é que entra na brecha da lei, ele sabe não sei de quê, se especializam nisto. São erros grosseiros e dos quais a gente vai dar conta a consciência cósmica. Humberto de Campos, espírito, numa de suas mensagens através de Chico Xavier, intitulada A Grande Cabeça, conta a história de um servidor da justiça, um advogado muito eloquente, muito famoso. Ele não situa a época, nem o local, só fala do fato, que não perdia uma causa, driblando a lucidez, sofismando barbaramente, usando sua inteligência, seu livre-arbítrio, seu refinamento intelectual, para converter vítimas em culpados e culpados em vítimas. Exatamente como acontece hoje em dia. E ele então era procurado por todas as pessoas de má fé que tinham a certeza que ele iria ganhar a causa, que ele não perdia, e ele enriqueceu, ficou um homem poderoso, porque o mundo é assim. Estica os tapetes vermelhos para nós, depois dá uma puxada federal. E eu não tenho mais tempo de me levantar. E aí, esse indivíduo vitoriou, deixou uma fortuna no mundo, e a grande ceifadora chegou, como chega para todos. E ele se viu no mundo dos espíritos, tendo na intimidade do ser o grito, o clamor, a revolta de tanta gente sobre a qual ele houvera tripudiado. E a resposta das leis de Deus na sua intimidade foi a sua volta ao mundo, sua volta à reencarnação, com um processo angustiante de macrocefalia. Um corpo pequeno e uma cabeça agigantada, que não podia ser suportada pelo corpo, e ele tinha que guardar o leito, o tempo em que viveu. E o Espírito faz a análise de que aquilo que antes dava-lhe o epíteto de o grande cabeça, por causa da sua
capacidade mefistotélica de driblar a lei, se apoiando nela, agora fê-lo reencarnar como a grande cabeça. Porque onde ele vivia, as pessoas diziam: vai ali o menino da grande cabeça, ou da cabeça grande. Como todos os processos de culpa que a gente não resolve explodem nos nossos centros cerebrais, nos nossos centros psíquicos, interagem essas energias desajustadas com as nossas estruturas psicocerebrais, é natural que nós estejamos vendo no mundo a cada dia mais o nascimento de lesados psiquiátricos e de criaturas anencéfalas, descerebradas, muitas vezes portando uma parte do tronco cerebral. E essa mesma sociedade que os ajudou a delinquir, discutindo agora se os mata ou não no ventre da mãe. Essa massa de descerebrados que vai reencarnando pelo mundo, correspondendo a todos os indivíduos que fizeram uso mal da inteligência, que usaram a sua capacidade intelectual para desagregar, para destruir, para malsinar, para infelicitar a terceiros. Outros, de acordo com a intensidade do débito, nascem microcéfalos, outros nascem macrocéfalos. Corpos normais com cabeças miúdas, corpos pequenos com cabeças grandes. E todo o contexto de tormentos que cerca cada uma dessas criaturas. A justiça da reencarnação, porque não se pode contar sempre com essa justiça nas mãos dos homens. Porque na Terra há sempre pessoas compráveis e há sempre pessoas vendáveis. Há sempre corruptos e há sempre corruptores. Chega-se a dizer que cada um de nós tem seu preço. Tudo bem, é o mundo. Mas depois dessa muralha do mundo terrestre, vem o estuário da realidade. Depois da cortina de cinzas do túmulo, vem a grande verdade. E aí não temos como esconder. Mas Jesus Cristo já houvera ajustado esse entendimento quando nos disse, de acordo com as narrativas de Mateus, Levi: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e põe-no fora, porque é melhor que entres na vida sem ele do que tendo-o percas a alma. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a e põe-na fora. E agrega a mesma conclusão. E naturalmente Jesus Cristo não precisaria enunciar cada parte da gente, se for motivo de escândalo. Então, se o nosso cérebro é motivo de escândalo, na hora
em que o espírito reencarnante está ligado ao zigoto, ao ovócito, para desenvolver o futuro corpo, a zona da elaboração neurocerebral, a zona da formação do sistema nervoso central, está tão desajustada energeticamente pelas culpas acumuladas, que a frequência vibratória sobre cujo campo as células se estruturariam não permite uma estruturação celular correta, porque a frequência está destrambelhada. Aqueles campos vibram de forma desajustada. E tudo que se formar ali, se formará desajustadamente. Qualquer que seja o órgão que a gente tenha usado mal, a frequência vibratória do perispírito nessa região estará desajustada. Se pensarmos em termos de eletricidade, nós poderemos dizer que em determinadas zonas há uma baixa tensão elétrica, então as células não se formam corretamente ali. E em outras zonas há uma alta tensão elétrica, que pode provocar um curto-circuito na estrutura neurológica que se forma. A sociedade que aplaude a falcatrua, a maldade, a mentira, é a mesma sociedade que não deixa depois os mentirosos, os falcatruosos, retornar para o resgate. Temem os corpos deformados. Pensam em processos eugênicos para impedir que cheguem corpos macerados, maculados pela alma incauta que errou ontem. Olha que mundo é este. Por que a nossa terra ainda é um mundo de provas e expiações? Porque nós vivemos ainda sob o domínio do materialismo. Embora as igrejas, os templos, os centros, tudo que fale de espírito, mas ainda é um falar meramente intelectual. Não existe ainda a reflexão introjetada, a reflexão que interfere no nosso modo de vida. Então nós pregamos isto, mas vivemos aquilo que é mais conveniente. Aí cometemos erro. Porque a quem mais tem, mais lhe será cobrado, afirmou Jesus. Então é na reencarnação que nós encontramos essa mão da justiça divina. Mas é Deus que nos vem castigar? Não, essas leis estão em nós. A proporção que eu vou me desenvolvendo, tirando as minhas cascas, encontrando-me comigo mesmo, eu vou fazendo descobertas dessas leis em mim e descobrindo-as, começo a pô-las em prática. A começar por mim. O Espírito Camilo, em dada ocasião, me fez ver algo que me chocou muito, me espantou bastante. Eu assistia a uma cena de injustiça que a televisão mostrava. E aquilo me revoltou profundamente. Me revoltou de latejar minha cabeça. Eu comecei a ter cefaleia.
E fiquei mal comigo. E ruminando aquela cena que eu acabara de ver. E o benfeitor me disse: como você é injusto, meu filho. Digo: mas eu estou aqui desesperado com a injustiça. O Senhor diz que eu sou injusto. Diz que eu é, meu filho. Todas as pessoas que já superaram a injustiça estão trabalhando pela justiça. Estão apiedados dos injustos. Mas quando alguém se revolta contra os injustos, é porque é um deles. Quem já superou está socorrendo. Quem se acha no contexto entra na sintonia e bebe na mesma vasa. É por isso que você está se sentindo mal. Absorveu as energias que não precisava absorver. Entrou na sintonia que não precisava entrar. Se você já tivesse superado a injustiça que há em si. Sempre que alguma coisa nos despertar um desejo de mudança, nós partimos para as lutas de mudança. Quando ainda não, nós partimos para a revolta. Sou revoltado com isso. E o que você está fazendo? Sou revoltado com aquilo. E o que você está fazendo para mudar? E eu pensei cá com meus botões. Mas é muito difícil. Como é que eu vou entrar num negócio desse para mudar como? Onde você estiver, respondeu-me ele, fará o seu trabalho de libertação de consciências. E trouxe-me o exemplo de Mohandas Gandhi. Um homem que enfrentou o império da rainha Vitória, foi conquistando a Índia, elemento por elemento, conscientizando seu país, homem a homem, e bateu o poder bélico e político da Inglaterra. Isso fez Gandhi dizer, possivelmente não pensando nele próprio, que se um único homem alcançar a mais alta expressão do amor, ele conseguiria, ou ele conseguirá, aplacar o ódio de milhões. Foi exatamente o que ele fez. Trouxe-me o exemplo de Martin Luther King Jr., um homem que mobilizou a sua igreja, era pastor evangélico, que mobilizou sua cidade e fez em 1968 a marcha sobre Washington para derrubar o preconceito racial. E conseguiu adeptos. E foi me trazendo exemplos de uma pessoa que foi contagiando outras pessoas para fazer o bem. Ele não ficou na sua cidade, em Atlanta, ruminando ódio dos preconceituosos americanos. Ele foi à luta para desfazer o preconceito. E lembrou-me vários. E dessa maneira, eu fiquei me sentindo uma pessoa injusta. E me perguntando o que é que eu estava fazendo para desfazer processo de injustiças à minha volta. Quantas vezes nós vemos pessoas, muitas, fazendo horrores contra a sociedade, sempre aplaudida, sempre premiada, porque o mundo é feito de muita estupidez, cérebros muito pequenos, pessoas muito incapazes
de reflexões mais altas. Então nós estamos vendo aqui e ali o mal vitoriano, glorioso. Daqui a pouco aquele infeliz que desgraçou tanta gente, tem nome de praça, nome de rua. E a gente vai dizer, como é que pode uma coisa dessa? Nome de cidade. E o espírito amigo me lembrou um dia que eu passava de carona com um colega indo almoçar. E eu dizia para ele, estou com uma fome, apressa esse carro. E num determinado ponto da rua em que íamos, eu vi uma mulher em andrajos, puxando a lata de lixo diante de um restaurante e procurando ali o que iria comer. Aquilo me fez mal. Naquele momento, eu digo, imagina, falei para o meu amigo, a gente indo almoçar, como é que a gente vê tranquilamente uma pessoa procurar comida na lata de lixo? E ele me disse, Raul, vamos embora, esqueça disso. Nem olhe. Eu digo, já olhei. Depois que a gente olhou, fotografou. E fiquei com aquilo ruminando. E cheguei no restaurante e fiquei pensando. Incomoda a gente. E esse espírito amigo me disse assim, você viu o nome da rua, meu filho? Eu digo, claro, é a rua do meu bairro, é uma rua do meu bairro. Prestou bem atenção na pessoa que estava catando comida no lixo? Digo, vi a pessoa, não prestei atenção. E não associou nada? Eu digo, não associei. Por essas coisas da vida que não são coincidências, meu filho. Aquele nome da rua é o nome que aquela mulher envergou na encarnação anterior. Mentiu o que pôde, enriqueceu privando tanta gente de comida, empobreceu muita gente explorando o seu trabalho de maneira escravocrata. E ela hoje dorme nas calçadas da rua que leva seu nome. E cata o que vai comer das lixeiras da rua que leva seu nome. E cada vez que ela olha o nome da rua, é acometida por uma tristeza indizível que não lhe deixa sair da rua. Quantos cujas estátuas estão nas praças públicas e eles são os varredores dessas praças a vida inteira. Cada vez que olham aquelas estátuas, sentem um misto de prazer e de frustração. E eu comecei a imaginar coisas que eu nunca houvera imaginado. Como é que a divindade faz? A criatura vai como se ela estivesse recordando o tempo inteiro que ela não merece, que ela não merece, que ela não merece aquela homenagem pública, que os poderes públicos ainda gastam dinheiro para manter aquela praça, com aquela estátua, com aquele nome, com aquelas coisas. Quantas cidades nós temos no nosso país com o nome de criminosos? Na política, no direito, aqui e ali. Criminosos sociais, historicamente considerados assim. Quantas. Se não fosse a reencarnação, colocando cada um no seu lugar, a vida seria um repertório de injustiça divina. Ainda nas páginas do irmão X, coletadas por Chico Xavier, captadas por ele, o irmão X nos narra a aflição de Simão Pedro falando para Jesus Cristo a respeito de fulano, de Beltrano, de Cicrano, os defeitos de fulano que nos tem prejudicado, a condição social de Beltrano que não nos tem ajudado. E aí cada um daqueles que Pedro levanta os problemas, Jesus Cristo respondia,
tranquiliza-te, Simão, ele viverá. Acalma-te, Simão, ele viverá. E o irmão X conclui que Jesus Cristo estava se reportando ao futuro daquelas criaturas, porque já estavam elas vivendo. E se ele dizia, ele viverá, eles viverão, estava se referindo ao vir a ser, ao futuro, que cada uma delas deveria encontrar. E isso naturalmente é trazido para a nossa vida presente, nos faz entender que nós estamos no contexto que fizemos por merecer. Lei do karma, se quisermos usar o sânscrito. Lei de causa e efeito. E daí então, cada qual de nós se acha no momento e no lugar devidos para que nós nos libertemos do eu de ontem, da trajetória equivocada de ontem, para os céus do amanhã. A pergunta feita por Allan Kardec, em que se funda o dogma da reencarnação, acaba por contradizer as falas de muitos de nós que no movimento espírita afirmamos que o espiritismo não tem dogmas. E chegamos a expressar uma certa irritação quando se fala em dogma espírita. Natural é que se tenha essa reação aborrecida, porque nós aprendemos a entender o termo dogma a partir da teologia católica. E o dogma teológico é o tipo de dogma que não pode ser contestado, que não pode ser discutido. É pecado mortal discutir-se um dogma teológico na igreja. Quem é que discutiu alguma vez o dogma da Santíssima Trindade? Um Deus trinitário. Quem foi que discutiu alguma vez a virgindade de Maria? É um dogma teológico. Desse modo, nós aprendemos a entender por dogma toda postura que não permite contradição, que não permite oposição, que não permite discussão. Impositivo. Mas dogma, a palavra dogma não nasceu com a teologia católica, nem com as teologias. A palavra dogma significa um princípio estabelecido de qualquer área. A palavra dogma significa um preceito, uma máxima. Todas as ciências têm seus princípios, suas máximas, seus dogmas. Todas as filosofias têm seus princípios, suas leis, suas máximas, seus dogmas. Todas as religiões também. Então há dogmas filosóficos, há dogmas científicos e há dogmas religiosos. No campo da religião, esses dogmas se tornaram cruéis, levando muita gente à fogueira, muita gente à morte. Então a sociedade passou a ter um pavor doentio da palavra dogma. Quando alguém é excessivo, nós dizemos, é muito dogmático. São ideias dogmáticas, no sentido sempre pejorativo. Durante quanto tempo a ciência também tinha dogmas que não permitia fossem discutidos? A ciência. Quando
O notável Louis Pasteur desbancou na França a ideia da geração espontânea, instantânea, mostrando que os vermes que apareciam num pedaço de carne, eles tinham sido colocados ali pelos ovos das moscas. Ele foi execrado. O que se escreveu, o que se gastou de tinta e papel, para confirmar a geração espontânea, e se contradizer as teses contrárias, não se tem conta. Vejamos, eram dogmas da igreja, eram dogmas da ciência, eram dogmas de várias índoles. Imaginemos um cientista admitir que se a gente enrolasse 6 grãos de trigo numa camisa de homem bem suada, depois de 6 dias, esses grãos de trigo tinham se convertido em ratos. Palavra da ciência da época, da Idade Média. Era um erro de observação, porque os ratos iam comer os grãos de trigo. Eles não viam mais os grãos de trigo, e no lugar havia ratos. Foram os grãos de trigo que viraram ratos. Veja, era um problema só de observação. Juravam isso. Há livros publicados sobre isso. Então, houve dogmas indiscutíveis também na área da ciência. Pasteur, chamado Alissa, descobriu que não era bem assim. E foi ele que ficou conhecido. E os processos hoje de matar os micróbios, ou de impedir que eles apareçam, aquecendo um produto e resfriando-se imediatamente, nós aprendemos a chamar de pasteurização, por causa de Louis Pasteur. Mas a ciência teve dogmas, as filosofias e as religiões. Então ninguém tenha medo da palavra dogma. Allan Kardec não tinha. E entendia que se o Espiritismo tem seus princípios, suas leis, tem seus dogmas. Mas jamais algum de nós ouviu dizer que é proibido discutir-se Espiritismo. Que é proibido discutir algum dos seus princípios. Que vai para o inferno quem discutir a reencarnação. Não, pelo contrário. Allan Kardec nos chega a dizer que não deveremos aceitar senão aquilo que a razão chancelar. Veja que doutrina formidável. Ninguém é obrigado a aceitar alguma coisa que não entendeu. Se aceitarmos princípios, regras, posturas que não tenhamos entendido, ficamos fanáticos. Nos tornamos fundamentalistas. Crença cega, fé cega. E aí começamos a despautar. Quem não crê comigo está condenado ao inferno, é do demônio, ou tem que morrer. A negação do direito ao diferente, do direito de alguém ser diferente de mim, isso se dá porque eu não estou entendendo aquilo que eu estou defendendo. Quando nós amadurecemos, refletimos, ora, se eu tenho o direito de gostar do verde, por que meu vizinho não pode gostar do vermelho, do amarelo, do azul? Se o meu vizinho gosta do azul, por que eu não posso gostar do branco, do cinza? Então, na proporção da nossa maturidade, vai surgindo um entendimento maior das coisas. E a partir daí, a igreja que durante muitos séculos se pautou
pelo pensamento filosófico de Aristóteles e divinizou o pensamento aristotélico, o que levou muita gente à fogueira. E o próprio Galileu, se não evidente, entrava bem, né? Quando ele viu que ele ia morrer, não é bem assim como eu estou dizendo, mas continuou a crer que era como ele estava dizendo. Mas ele viu que não valia a pena permitir que aqueles homens matassem seu corpo naquela situação. Ora, quantos dogmas negativos, coartadores, limitadores nós encontramos e temos encontrado nas nossas vidas. Que as nossas vidas pessoais também carregam muitos dogmas que a gente inventa. Na minha família, ninguém faz isso. Na minha família, todo mundo é assim. Na minha família. Quem é mesmo minha família? Se nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, 24, 25, a necessidade da reencarnação, e a reencarnação fortalece os laços de família. Aquele mendigo que está sentado na beira da calçada pode ter sido meu familiar. O rei e a rainha de hoje podem ter sido meus familiares do passado. Ora, com o Espiritismo, o nosso conceito de família se amplia. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da família corporal, biológica, a nossa família de hoje, de sangue, e da família espiritual. E não podemos garantir que os vínculos da família consanguínea sejam mais fortes do que os vínculos da família espiritual. Há pais consanguíneos que criam seus filhos com leite e mel, até o dia que na faculdade, na escola, na rua, no gueto, o filho encontre com alguém do seu passado que manta-o e o leva para o crime, e o leva para a droga, e o leva para a prostituição, e os pais se lamentam. Mas a gente deu tudo de melhor para criar esse filho, e ele vai atrás de um pé rapado. Mas era só a família espiritual. E a educação recebida não foi suficiente para permitir-lhe refletir sobre seus atos. Como pode acontecer o contrário. Criaturas que têm uma vida devassa, miserável, infeliz, até encontrar um professor, um amigo, uma pessoa na rua, um vizinho, que mexe-lhe na alma de tal forma que ele renuncia àquela miséria toda, aquela pobreza moral, aquela pobreza espiritual, e cresce, avança, se desenvolve, graças a ter encontrado a motivação, alguém da sua família espiritual. Quantas vezes dizem os benfeitores espirituais, determinada família formada aqui na Terra está desestruturada e a divindade convida um daqueles velhos amores do grupo, com uma energia capaz de reunir o grupo, que nasce como um filho daquele grupo familiar. Une todo mundo e volta para a imortalidade. E todos ficam unidos por amor àquela memória do ser querido que veio e se foi. Por que é que Deus faz isto? Porque a justiça divina não é divorciada do amor divino. É um ato de amor.
que no momento a gente não sabe aquilatar. Alguém vem de esferas de amor intenso, reúne-nos. E quando estamos reunidos, ele volta, porque ele tem que voltar, para dar sequência à sua marcha. Mas já nos deixou devidamente vinculados para dar sequência à vida. Como há casos diferentes, há casos opostos. Indivíduos que vêm para um determinado grupo familiar, realizar uma tarefa, um trabalho, e chega aqui e se perde de tal modo que todos aqueles valores acumulados, todas aquelas providências investidas, estão indo por água abaixo. E esse indivíduo que veio com uma missão doméstica, uma missão familiar, uma missão grupal, vai perder o ensejo e vai perder-se. Por amor, a justiça divina o desencarna, para que ele não se transtornasse mais e acabasse por comprometer as conquistas já feitas. Quantas vezes? Moços que vieram com missões importantes, com tarefas importantes a realizar, mas começaram a tombar para o lado infeliz da vida. E por causa dos seus valores já amealhados, já adquiridos, a divindade não permite que ele se perca mais. E quantos jovens aparecem com lesões tais que a gente diz assim, mas como é tão jovem, como é que apareceu com esse problema? E viajam para a imortalidade, rapidinho, para que não tenham tempo de comprometer os valores que já tinham adquirido. O Espírito André Luiz nos diz, nos livros da sua série André Luiz, como é que a divindade permite que os benfeitores, os arquitetos espirituais, os genetas, os geneticistas da imortalidade, alterem uma célula aqui, outra célula ali, mexam num núcleo, no nucleolo celular, cancerize esta célula, para salvar o espírito que estava se perdendo naquela encarnação, já tendo valores, já tendo méritos. Quantas providências da justiça divina nós ignoramos. E aí nos debatemos na encarnação. Como é que Deus faz isto? Um jovem, uma criança tão bonita, agora que eu estava feliz. Até o dia que abrirmos os olhos para entender que Deus é a inteligência suprema do universo. Tudo que Ele faz é supremamente perfeito. E se eu estou revoltado com Deus, isso indica minha infantilidade espiritual. Eu ainda não atinei para o fato de que Deus é a inteligência suprema do universo. Suprema, não tem nada acima, não tem outra maior. Se nós somos crias dele, filhos dele, o que ele estabelece para as nossas vidas, ainda que o não entendamos agora, é supremamente perfeito e visa a nossa felicidade. Então a gente aprende a chorar, a sentir falta, mas nunca a se rebelar, nunca a revoltar-se. A justiça da reencarnação. São muitos os aspectos que nós vamos encontrando pelos caminhos. Avancemos. Pegar minha cola.
Allan Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim da divindade, né, objetivado com a reencarnação? Então respondem os imortais: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Ora, se nós nascêssemos, vivêssemos uma única vida na Terra, e ao morrermos, já tivéssemos selado nosso destino eterno, que divindade infeliz seria essa? Como é que Deus faria uma coisa dessa? É ilógico. Não tem respaldo na razão. Se Jesus Cristo nos disse que devíamos ser perfeitos, quão perfeito é o Pai Celestial? Abramos um parêntese. Jesus não estava dizendo que nós teremos que nos igualar ao Pai Celestial. Perfeito como o Pai é perfeito. Isso é impossível. Mas ele usou a figura do Pai como a meta, o sentido da nossa marcha. É para Deus que nós temos que marchar. Tanto que ele balizou o caminho com a sua presença. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Então nós estamos indo no sentido de Deus pelos ensinamentos de Jesus. Fechamos o parênteses. Se nós vivêssemos uma única existência, para termos tudo definido, que tragédia. E ainda há pessoas no mundo que cursaram faculdade, que ganham muito dinheiro, que são inteligentes, que acreditam piamente que a criatura humana só viva uma vez na Terra. Só nasça uma vez na Terra. Então ninguém conseguiria atender a determinação de Jesus para que fôssemos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Quem é que consegue a perfeição numa única existência? Quem de nós? Não conseguimos. Em nada, num único item só da vida, nós não conseguiríamos perfeição numa vida só. Estamos falando vida, cada encarnação. Mas isto quando nós raciocinamos em termos de pessoas adultas, pessoas criadas, que duram 80, 90, 100 anos. Mas se a gente pensar nos que morrem pequenos, jovens, os bebês que nascem e morrem, como é que Deus ia se arranjar com essa turma? Não teve nem tempo de treinar nada. E isto é para nos dizer, ao bom senso, à lógica, que ninguém pode definir seu destino eterno numa única existência terrestre. Ninguém poderia definir sua eternidade numa única vivência planetária. Então nós precisamos da reencarnação para expiar, diz o Espírito de Verdade, para acertar nossos erros, pagar nossas dívidas, para aprender e crescer. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo. Então não é de uma vez. Sem isto, onde a justiça? Hoje,
Quando nós olhamos assim o mundo, por cima, dizemos assim, que tragédia, que mafuá que está esse planeta Água. Nos faz lembrar da letra de Rita Lee, Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. A letra é isto. O ser humano está na maior fissura. Como é correto isso? Aí a gente diz assim, mas a coisa está de mal a pior. Mas se nós dirigirmos o olhar um pouco mais para trás, nós vamos ver que não. O mundo está de mal a melhor. Até porque, hoje em dia, nós já ficamos sabendo do que se passa no Iraque, todos os dias. No Japão, na Índia, do outro lado do mundo, todos os dias. E é por causa dessa informação que ficamos com a sensação de piora, porque a gente sabe de muitas tragédias ao mesmo tempo. E até porque os veículos de comunicação de massa se especializaram em publicar o trágico, o pior. Raramente uma pessoa de bem tem lugar nas mídias, jornais, revistas, televisão, rádio. Muito raramente. Todos os noticiários que nós encontramos hoje estão falando das pessoas vazias, balofas, que brilham nesse mundo vácuo. Ou das tragédias. Quem tem acesso às mídias são assaltantes, delinquentes, ladrões, viciados, traficantes. Analisemos. Quando é que nós ouvimos, preferencialmente num telejornal, na mídia jornalística de modo amplo, alguém falar das comunidades do Vidigal que estão ensinando balé e artes cênicas para centenas de meninos, rapazes e moças? Que vários deles têm ganho concurso para o balé Bolshoi aqui em Joinville. Meninas pretinhas, pobres, garotos. Não vende? Quem é que se interessa por menino pobre do Rio de Janeiro? Quando é que nós ouvimos nos noticiários notícias da Mansão do Caminho em Salvador, do Lar da Esperança em Casa Branca, São Paulo, cuidado por uma mulher cardíaca, hoje já desencarnada? Quem é que fala do trabalho do Lar do Amigo Germano em Porto Alegre, profissionalizando meninos? E outras tantas obras de socorro à infância, à juventude, a mães solteiras, mundo afora, Brasil afora. Não vende. Quando um asilo de velhos trata mal a seus velhinhos, saem todos os telejornais. Mas não saem os bons trabalhos com velhinhos para tirar o incentivo dos que tratam mal aos velhos. Para divulgar a notícia boa, não há espaço. Viajamos por aí afora. E os companheiros me dizem assim, conseguimos um horário na televisão? Você pode estar lá às 6 horas da manhã, às 6:30 da manhã? Eu digo, posso. Aí o jornalista nos faz uma pergunta. Olha, você vai ter 30 segundos para responder.
E a gente vem embora, feliz. Aí entra aquela batelada de pornografia que tem patrocínio. Aquela batelada de futilidade que tem patrocínio. A gente liga um programa de televisão, pode contar. Um programa dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, só de coisas que não acrescentam. A sensação de tempo perdido. A gente liga a televisão para ouvir o indivíduo contar a sua vida, como é que ele transa, como é que ele deita, como é que ele faz, quantas vezes ele transou. E Jesus esperando que a gente acorde desse letargo. É um período de letargia da humanidade. Mas já estamos melhorando. Quando a gente vê isso, a gente tem a sensação de que está tudo caos de mal a pior. Mas é a sensação de que já poderíamos estar melhor. Mas o livro dos Espíritos nos diz que os bons são tímidos. Os maus é que são ousados e intrigantes. No dia em que a Rede Globo de televisão o desejou, pôs no ar a novela A Viagem. A instituição Igreja no Rio de Janeiro deu umas boas cacetadas no doutor Marinho, que era o representante dos católicos do Rio de Janeiro, oficial. Depois que o doutor desencarnou, a esposa disse que é espírita. Foi fotografada com o livro dos espíritos na mão. Não esconde. Aí já tivemos alma gêmea. A viagem já está no Vale a Pena Ver de Novo. Digo, ainda bem que o demônio se aposenta também, né? Hoje se fala na Rede Globo de coisas espirituais e há de aumentar. Porque eles se deram conta de que dá ibope. Espicharam a novela 1 mês. Nós tivemos que escutar durante mais 1 mês o grito de Mirna. Porque estava dando ibope. Né? E a novela termina de uma forma comovente. É um final feliz que ninguém esperava. Não é a felicidade de acabar de beijo e abraço e viajando para Miami. É uma felicidade no mundo espiritual. Olha que concepção. Profundamente espiritual. E mostram-se as cenas das várias encarnações em que aqueles dois estiveram juntos. Coisa mais linda. Como escravos, como chineses, como romanos, como japoneses, como isso, como aquilo, como sei, até chegar àquela encarnação. Vejamos que saber fazer, eles sabem. E a vontade política é que vigora. Saber, ele sabe. E como fica perfeito? Quando nós vimos as pessoas que desencarnavam saindo do corpo. Que perfeição. A alma saindo do corpo e se dando conta do corpo. Exatamente como a gente aprende. Mas agora visualizando, a ideia fica melhor. Quanta gente que nunca abriu um livro espírita, que nunca entrou num centro espírita, que nunca ouviu uma palestra espírita, mas assistiu a novela. E na faculdade eu não tinha mais tempo. Mas Raul, me vem aqui, me explica uma coisinha. Eu não sei se você está vendo a novela, mas me diga, é assim mesmo? Eu digo, estou vendo a novela, eu não perco um capítulo. E quando eu estou viajando, eu chego e pergunto, como é que foi? E aí? E o Rafael? E como é que foi? E a Serena? Ah, fiquei apaixonado. E achávamos os puristas, mas isso aí não é bem de acordo com o espiritismo.
Eu digo, escuta, e você está vivendo de acordo com o Espiritismo? Como é que quer que o Carrasco viva? Faça uma novela exatinho. Ah, não, porque ela subiu e voltou logo. Eu digo, mas ele não podia fazer uma novela deixando o espírito 500 anos no mundo espiritual. Ali é o lado artístico do trabalho. As pessoas querem perfeição doutrinária na novela, não na vida. Como a gente inverte as coisas. Mas então, as coisas estão melhores. Mas cada qual de nós, reencarnado, está no processo da sua expiação. Todos, ricos e pobres, brancos, negros, vermelhos e amarelos. Os do continente africano, americano, europeu, asiático, todos. Estamos na Terra, num processo expiatório, dando conta do nosso melhoramento gradativo. Quando nós nos olharmos e pensarmos assim, eu não valho mesmo nada, admita que já vale. Porque já está se dando conta de que não vale nada. Antes a gente não valia nada e se achava acima do bem e do mal. Nem se dava conta. Agora a consciência já nos diz. Vejamos, já conseguimos arrancar algumas camadas. Já conseguimos ouvir a consciência que nos diz, você precisa mudar. Não se conforme mais a viver desse jeito. Você precisa mudar. Nos deixamos obsidiar por essa ideia. Você precisa mudar, melhorar, aprimorar para ser feliz. Você merece ser feliz. Nos deixemos arrastar por essa obsessão. Você merece ser feliz. Você precisa ser melhor. Não melhor que os outros, melhor do que si mesmo. Então, nós vamos vivendo a reencarnação e sentindo como Deus é perfeito. Ele podia nos ter dado tudo de graça. Mas a gente não fruiria o sabor da conquista. Como tudo aquilo que é dado, não é muito bem visto. Não é muito bem quisto, de acordo com a maturidade de quem recebe. Avancemos. Ainda no Livro dos Espíritos, na nota de Kardec, a questão 171 que vimos há pouco, em que esse fundo dogma da encarnação, nós encontramos Kardec escrevendo: todos os espíritos tendem para a perfeição, todos, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, aquilo que a gente não tem tempo de fazer numa vida, o amor e a justiça de Deus nos permitem fazer numa outra vida, numa outra experiência, numa outra prova. Então nós não estamos na Terra por primeira vez, certamente não estaremos pela última vez, mas estamos numa das vezes, numa das oportunidades que Deus nos dá por não termos conseguido concluir o processo anteriormente. E é tão importante sabermos que estamos em processo. Processo significa dinâmica, estamos marchando, estamos avançando. Escorregamos aqui, tropeçamos acolá, mas nosso fanal é Cristo que está à frente. As topadas, os arranhões, essas coisas todas fazem parte da marcha. Mas nosso objeto é Cristo, nosso ideal é Cristo.
E em cada encarnação, nós nos aproximamos um pouco mais de Cristo. Desenvolvemos a razão, o discernimento, o intelecto, o sentimento, a emoção, e nos acercamos cada vez mais desse astro de primeira grandeza, que é Jesus. Então, avancemos. Continua a questão da nossa vida na terra, de nossas vindas, na voz, na pena de Leon Denis, um dos notáveis divulgadores da doutrina espírita na Europa, particularmente na França. Diz ele no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor: a alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos da sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e para isso precisa do obstáculo da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria diversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam a sua experiência. É como um professor que, para que o aluno mostre o que sabe, coloca-o diante de uma bancada, num laboratório, para que ele realize o que aprendeu na teoria. Para que ele faça a experiência sobre a qual leu no livro, leu no texto, leu no manual. A reencarnação, então, pela beleza que nos proporciona, pelo alcance que nos dá no campo evolutivo, é exatamente essa experiência de enfrentarmos as durezas do mundo. Não poderíamos conquistar esses valores todos sem termos experimentado a dureza do mundo. As rudezas do mundo. No campo intelectual, nós estamos conseguindo superar. Conseguimos identificar os tremores, criamos os sismógrafos. Conseguimos bombardear nuvens para provocar água, chuva. Conseguimos drenar pântanos, irrigar terras sáfaras. Conseguimos tantas coisas para driblar a aspereza planetária, para que a gente viva de forma mais confortável. Como quem se assentava num tronco de madeira e agora tem um sofá confortável em sua casa. Nós vamos fazendo no nosso planeta a elaboração dessas coisas boas. Ah, mas estão desmatando o mundo, estão destruindo o mundo, são as experiências para a gente acertar. São as experiências do espírito ainda inferior. Ele ainda não tem aquela maturidade a que nos referimos. Acha que ele é o mais esperto, ele está ganhando dinheiro. Ele ainda não entende que daqui a pouco é ele que vai reencarnar nas terras desérticas, nas terras ásperas, para bolar técnicas novas de replantio, de reflorestamento. Ele que virá suportar as enfermidades decorrentes disso, como já está sofrendo as enchentes, os terremotos, os maremotos, as chuvas como nunca se viu, as secas como nunca se viu. Mas o materialismo ainda não permite que ele se dê conta, porque o interesse é o ganho, o lucro, não a vida. Até que a gente chegue à conclusão de que não há sentido o lucro sem a boa qualidade de vida. E vamos começar a cuidar bem da nossa casa planetária de novo. E vamos tratar bem da nossa casa terrestre de novo.
Porque, segundo o Livro dos Espíritos, se faz necessário que o mal chegue ao extremo, ao excesso, para que somente aí a criatura humana sinta a necessidade do bem e das reformas. Mas as coisas estão acontecendo. O que antes demorava 500 anos, 600 anos, hoje demora uma década e a gente já sente que é tempo demais. Mas considerando os tipos de espíritos encarnados na Terra que somos, está rápido, está a jato. Tudo isso que vem acontecendo está melhor. Embora tenhamos a ansiedade por admitir que poderia estar melhor do que o melhor que está hoje. Encontramos no Livro dos Espíritos, no item 166, 166, Allan Kardec perguntando: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, já falamos aqui, acabar de depurar-se? E o Espírito de Verdade responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Ora, nos parece claro, nos parece lógico e óbvio que se numa única existência a gente não pode completar nada, e a gente precisa completar, tem que voltar. Como uma criança na escola. Eu não posso colocar meu filho hoje na primeira série no primeiro dia, e quando ele voltar para casa à tarde, ele já completou a primeira série. Não, ele completou o primeiro dia da primeira série. Quantos dias ele vai levar fazendo a primeira série? Se ele andar direitinho, o período letivo da primeira série. Se ele for preguiçoso, relapso, desatencioso, ele vai repetir, ele vai ficar em recuperação, em dependência, e vai ampliando o tempo da primeira série, até passar para a segunda série. Ninguém imaginará que ao cabo da primeira série, nosso filho já seja universitário. Não, ele ainda precisa enfrentar toda a segunda, toda a terceira, tudo. Para depois candidatar-se aos níveis superiores. Ora, se na Terra nós temos essas providências lógicas, porque entendemos que ninguém consegue aprender rápido, de repente, determinadas lições intelectuais, imaginemos no campo moral, no campo espiritual, no campo da alma, onde se faz necessário que eu amadureça meus filtros, que eu melhore meus filtros, que eu renove meus filtros, que eu caia em mim, que eu me dê conta das coisas, depende de mim. Demora bem mais. Um curso de medicina dura entre 5, 6, 7 anos. Um curso de engenharia dura entre 4 e 5 anos. Mas um curso de angelitude dura um bocado de eras, alguns milhares de encarnações. Porque depende de fatores intrínsecos à criatura humana. Eu querer, eu ter coragem de romper com esse status quo que me prende, que me segura, e fazer esse trabalho dentro de mim, de apressar meus passos para a divindade, vivendo no mundo, o que é mais importante. Então, sofrendo a prova de uma nova existência, é que nós conseguimos ir complementando aquilo que não conseguimos fazer na existência anterior.
E eu quero concluir essa nossa fala com um item do Código Penal brasileiro, exarado no artigo 126 desse Código, parte da Lei 7.210, de julho de 84, no item da remissão. O Código Penal diz assim: o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho parte do tempo de execução da pena. Se a lei humana já prevê que pelo trabalho nós diminuímos o tempo da pena, o que é que nós podemos esperar das leis de Deus, que já nos mostram isto há muito mais tempo do que o Código Penal brasileiro? É pelo trabalho. Trabalho por dentro e trabalho para fora, que nós diminuiremos gradativamente o tempo de nossa estada no cárcere terrestre. Estejamos nós em regime fechado de duras penas, de dores, ou em regime semiaberto, já conseguimos ter algum espaço moral, já conseguimos ter uma visão melhor, mas não escapamos ainda das dores, das lutas do planeta, trabalhando para nos renovar e eliminar parte dessa pena pelo trabalho. Compensar com o trabalho as penalidades humanas. Quando eu achei esse tópico no Código Penal, eu digo, está excelente, para compararmos com a lei divina. Jesus Cristo nos ensinou tantas vezes a fazer o bem, a nos reconciliar com o adversário, para que ele não te entregue ao chefe de polícia, e o chefe de polícia não te entregue ao juiz, e o juiz te vá condenar. Antes de levar a tua oferenda ao templo, reconcilia-te com teu adversário. Trabalho moral difícil, de humildade, de lucidez, de boa vontade. E Jesus Cristo é claro, para que ele não te entregue ao chefe de polícia, que te levará ao juiz. Como é importante. E Jesus nos diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A gente pode fazer inimizades enquanto a gente está aqui vendo um ou outro. Imaginemos se desencarna o inimigo nosso sem que a gente se haja acertado com ele, e agora eu não o vejo mais. Enquanto ele está aqui, eu digo, ele mudou para Camboriú. Não, ele está no Rio de Janeiro, graças a Deus saiu da minha vida. Mas e quando ele já houver desencarnado? Ele não precisa de pagar passagem aérea para estar onde eu estiver. E se ele não amaciou o coração, vingar-se-á de mim. Então Jesus propõe, reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. Mas em outro momento Jesus Cristo nos diz, brilhe a vossa luz enquanto é dia. A gente aprender a desenvolver virtudes enquanto estamos debaixo da claridade dos outros, enquanto temos oportunidades. É muito difícil a gente desenvolver virtudes na refrega, durante o tormento. Enquanto nós não estamos atormentados, enquanto o sofrimento bruto não chegou, vamos criar essas estruturas para que quando ele chegue, se chegar, nós estejamos devidamente vacinados,
trabalho. É a grande lei da renovação. E Jesus Cristo, para nos incentivar a trabalhar, nos disse: meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. A justiça da reencarnação faz com que cada qual de nós receba de acordo com a sua realização. De acordo com aquilo que faça para si, por si, em si e para os outros e com os outros. Por isto, meus queridos irmãos, é que num encontro como este, quando somos chamados a refletir, a pensar, isso nos serve a cada ano como uma pílula, uma drágia, uma ampola de energias novas que nos insufla esse desejo indomável de ser melhor amanhã do que estamos sendo hoje. E de hoje trabalharmos de melhor forma do que trabalhamos ontem. Cada encontro desse, quando nos revemos e perguntamos: e fulano já viajou, e Beltrano desencarnou, e nós nos damos conta de que daqui a pouco é a nossa vez. Em dada ocasião, um amigo espiritual me disse assim: meu filho, a vida na Terra é como uma pantalha de computador. A tela do computador, onde todos os nomes estão ali fixados, e de repente você olha, o de cima foi apagado, foi deletado. Aí sobe o que estava embaixo. Dali a pouco aquele foi deletado. E passa todo o alfabeto. O foi deletado já desencarnou. E eu pensei cá comigo assim: então eu vou demorar, porque meu nome é Raul, o R está lá embaixo. E o espírito mais jocoso do que eu disse assim: não, seu nome é José. Eu digo: ele tinha que me lembrar. Quer dizer, eu estava tentando retardar, mas é J. A letra está mais à frente. Cada hora que olharmos para a tela do computador da vida, vários já foram deletados, vários nomes, vários seres. E o nosso momento está chegando. Estamos nos aproximando a cada dia sem saber qual dia será. Não deixemos para o amanhã aquilo que a gente já tem possibilidade de realizar agora. Dizer às pessoas que as amamos e amá-las de fato. Dizer que lhes desejamos o bem e fazer-lhes o bem de fato. E amar-nos a nós próprios, não de boca, não de discurso apenas, mas em realidade. E com toda certeza, cada vez que aprofundarmos o nível da nossa confiança nas leis de Deus, na certeza de que Deus não erra, nem se equivoca, sentiremos essa onda de felicidade dentro de nós, de harmonia dentro de nós, para agradecer a Jesus, certos de que, onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora, e ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora, quanto a nós, iluminemos, amparemos, trabalhemos para aperfeiçoar. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa, porque o engano pede luz onde a verdade mora. E a esperança,
Ora, ora, alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda quando sejamos humilhados, ainda quando estejamos sozinhos nas desfigurações e nos aleives nas calúnias do caminho, inflama-te de amor, ó cristão, que em todo tempo, em todo lugar, é sol ardente, é sol fecundo onde estiver Jesus. Eis que o Mestre te espera a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção nossa e de todo mundo. Muito obrigado.